acho que uma grande característica de José, que eu acho que isso faz parte de uma mente para governar, me corrija se eu estiver errado, mas é a capacidade de poder perdoar aqueles que feriram ele. Porque José precisou ter esse reencontro com os irmãos e perdoá-los, porque os irmãos fizeram uma tragédia na vida dele. Né? Sim, essa é uma, aliás, é uma dádiva de um grande líder. Porque se você olhar a história de José, ele está com a faca e o queijo na mão para se vingar dos irmãos, para se vingar da esposa do Potifar, para se vingar do Potifar, inclusive do copeiro que demorou tanto para lembrar dele na prisão, 2 anos. Né? Ele podia se vingar. E a Bíblia diz que José preferiu rasgar a conta. Ele chama os seus irmãos e diz: tragam suas mulheres, seus filhos, e eu vou sustentar todos vocês no Egito. Isso mostra que ninguém vai governar para fora se não governar primeiro por dentro. Sim. Que ninguém vai ser grande por fora se não for grande para perdoar por dentro. E José vai nos ensinar que o perdão não é um sentimento. Tanto não é um sentimento que os irmãos não reconhecem José quando chegam no Egito, mas José os reconhece. E se você ler com cuidado, a Bíblia diz que quando José reconhece os seus irmãos e ele sai da sala, ele chora tão alto que o choro dele é ouvido do palácio do faraó. Olha que loucura. E a Bíblia vai dizer que, então, José sentiu dor, tristeza. Quando ele vê o irmão Benjamim, ele sentiu. É a hora que ele tem esse choro. Mas o que a Bíblia diz e ensina? Perdão não é o que eu sinto, é o que eu decido. Perdão é uma decisão, não é um sentimento. Então José decidiu perdoar os irmãos, decidiu rasgar a conta. E quando os irmãos veem o pai morrendo, os irmãos nem acreditam no perdão de José. Eles não acreditam a primeira vez. Se você ler Gênesis 50, o pai de José morre, 49, 50. Jacó morre. Aí os irmãos se reúnem e diz: agora lascou para nós. Porque José estava tratando a gente assim porque o pai estava vivo. O pai morreu, agora ele vai pegar a gente. Aí você vai ler Gênesis 50, José diz assim para os irmãos: vocês planejaram o mal contra mim. 50, 21 de Gênesis. Mas Deus reverteu em bem. Olha a convicção, a fé de José. Ele está dizendo: até o que vocês planejaram, fizeram de mal para mim, acabaram com a minha vida, acharam que estavam acabando com a minha vida, Deus reverteu em bem. Então José está dizendo para os irmãos: meu Deus não perde o controle. Vocês fizeram um monte de coisa ruim, mas Deus reverteu. Então essa era a fé de José. E essa é a fé que a gente tem que ter. Né? Nosso Deus não perde o controle. Quando pessoas nos deixam, quando pessoas nos ferem, claro que é difícil, a gente vai sentir, mas a gente precisa decidir liberar, decidir perdoar, porque o perdão é uma decisão. Isso vai acontecer na nossa caminhada, ainda mais no âmbito, em qualquer âmbito, mas no âmbito de igreja isso acontece. Muito, muito. E é isso que faz grandes líderes. Né? José, por isso que eu falei, ele se autogovernava, ele não permitia que as emoções falassem mais alto que a palavra de Deus, o que ele tinha ouvido de Deus, o que ele já tinha recebido de Deus. Normalmente o que a gente faz é que a gente deixa as nossas emoções falarem mais alto. Sim. Há grandes líderes na Bíblia. Você pode pegar Jó, é a mesma coisa. Né? É um outro grande líder da Bíblia, que também nos ensina isso. Não sermos governados pela nossa emoção. Porque ninguém vai sentir de perdoar. A gente não sente de perdoar. Você, Diogo, você não vai sentir. A gente sente vontade de estrangular. De matar. A nossa vontade, nosso sentimento é de estrangular. É verdade. De José também. Mas a decisão foi perdoar. Sim. Ele decidiu rasgar a conta, decidiu avançar, decidiu ir além. E isso mostra a sua grandeza. Sim. Na minha opinião, é onde um líder é mais testado. É nessa parte da missão. Sem dúvida. Eu também concordo com isso. Pastor, eu sei que cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso, mas na sua experiência na sua igreja, nesses anos aí de treinamento de líderes, quando que o senhor enxerga quando a pessoa está pronta para poder liderar alguma função na igreja? Eu não sei se a gente tem quando ela está pronta, porque a gente pode até imaginar, por exemplo, quando que Jesus soube que os discípulos estavam prontos?
Se você for pensar, Jesus não esperou ter um checklist, mas já pôs eles para orar, já pôs eles... Esses caras já estavam expulsando demônio, curando enfermos, indo de 2 em 2, e logo depois Pedro estava puxando uma espada, cortando a orelha do soldado. Eles estavam fazendo milagres e daqui a pouco eles estavam dizendo: Senhor Jesus, quer que a gente ora e manda fogo do céu para matar todo mundo em Samaria? Olha os líderes de Jesus. Sim. Então o que eu falo é que líder se faz através de processo. É o processo. Mas a gente só conhece colocando, testando, treinando. E a gente nunca vai dizer, esse está pronto, porque... Mas eu acho que é o processo. Sim. Aliás, é o que a gente estava falando agora. É isso que a gente aprende na história de José, de Moisés, de Jesus, de Jó e de todos os grandes líderes. Deus não usa forno micro-ondas. Deus ainda usa banho-maria. Demora. Para forjar os seus líderes, as pessoas que ele vai usar. Moisés foi no banho-maria de 80 anos, José, umas par deles, Davi também. Só você olhar. Tem gente que acha que Davi foi ungido por Samuel e já saiu distribuindo cartão de visita. Rei de Israel, novo rei de Israel. Durou 15 anos para ele se tornar rei de Israel. 13 a 15 anos, né? Um tempo longo. E 15 anos sendo perseguido por Saul, vivendo uma prova daquelas. Então, é o processo que mostra. E, na verdade, é uma coisa que eu falo no livro. Quem desiste do processo não vive o progresso. Então, José não desistiu e viveu o progresso. Pedro não desistiu. Pedro quase desistiu do processo. Negou Jesus 3 vezes, ficou lá deprimido, foi chorar amargamente. Jesus não desistiu dele, mas ele quase desistiu. Sim. Inclusive, ele disse, vou voltar a pescar. Acho que acabou para mim, não tem mais jeito. Voltar para a minha vida ordinária, entendeu? Que eu tinha antes. Se você for pensar, Pedro não está negando, entre aspas, apenas, está bem entre aspas isso, Jesus apenas, 3 vezes como ele nega. Ele estava negando o processo de treinamento, de liderança que ele estava envolvido. Né? E Jesus não desistiu dele. Então eu vejo que é um processo. É o processo. Se a pessoa não desistir, e todos nós, em alguma esfera da nossa vida, teremos que liderar. Tem gente que fala assim, eu não preciso estudar sobre liderança, ou ler um livro assim, ou porque eu nunca vou liderar, não sou líder, não lidero nada. Todos nós teremos que liderar. Casou, vai ter que liderar uma família. Teve filho, uma mãe precisa liderar, um pai precisa liderar. Em qualquer esfera da nossa vida, nós teremos que exercer liderança.